Boa noite, alunos do EAD noturno. Então, hoje a gente vai retomar as nossas aulas de português via online, porque a gente ainda está em período de pandemia, certo? Eu vou então passar uma sequência de aulas e fazer junto com vocês alguns exercícios do livro, né, das trilhas de aprendizagem, sobre alguns assuntos que eu vou frisar aqui abaixo. Então, fábulas, vou falar um pouquinho de fábulas, de conto de fadas, as diferenças, né? Vou focar um pouco em assuntos de atualidade, falando um pouco da identidade e diversidade, falar um pouquinho sobre os refugiados no mundo, principalmente aqui no Brasil, focar um pouquinho aqui nas atualidades, assuntos de atualidade, como internet e redes sociais, e um assunto super importante que é a higiene que nós temos que ter, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, vamos focar aqui. Eu sei que todo mundo trabalhou o dia inteiro, que é cansativo, dá sono, mas vamos lá. Então, falando um pouquinho do estudo das fábulas. Então, eu fiz uma sequência aqui de fotinhos para vocês entenderem o que é uma fábula. Então, aqui tem um coelho, uma formiga, uma tartaruguinha e uma raposinha, certo? Que características que esses animais têm que são comuns aos seres humanos? Já explico por que a gente está fazendo esse comparativo com seres humanos. A gente está falando de fábula, né? Então, coelho, a formiga, a tartaruga e a raposa. Coelho é rápido, certo? Nós, seres humanos, somos rápidos, alguns. A formiga está sempre trabalhando, esse é o nosso claro exemplo aqui no EAD, né? A tartaruga é lenta, alguns são lentos, alguns são rápidos. E a raposa é esperta e ágil e quer sempre se dar bem em todas as situações. Um pouco de nós, seres humanos, né? Então vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho de leitura aqui junto com vocês para a gente perder o sono. História do leão e o mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor da sua cabeça. E o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que ele conseguiu foi arranhar-se com suas próprias garras. E o mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. E aí, qual que é a moral da história? Muitas vezes o menor de nossos inimigos pode ser o mais terrível. Certo, gente? Então vamos lá, o que essa fábula consegue ensinar pra gente no nosso dia a dia? Que a gente não pode menosprezar ninguém pelo fato de ser menor, pequeno e aparentemente sem poder, certo? Porque o mosquito
Olha o tamanho do mosquito em relação ao leão. Apesar de pequeno, conseguiu fazer a proeza de derrotar o leão. Porém, acabou sendo derrotado pela arrogância em querer se vangloriar de tal conquista. Então, é uma bela lição, né? Quais características que vocês perceberam nos dois personagens que são comuns aos seres humanos? Vamos ver? Então, o leão é forte, dominador, grande. O mosquito é pequeno, aparentemente frágil, foi corajoso, também foi orgulhoso e bem arrogante, né? Então, são características que a gente enxerga nas pessoas, nos nossos companheiros de trabalho, coisas do dia a dia que a gente tem que aguentar, né? E nós mesmos, né? Que nós mesmos temos que nos policiar, né? Para não sermos orgulhosos e não ficarmos nos achando, né? Agora, na trilha de aprendizagens, a gente vai falar de uma outra fábula. Então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse aqui é o ensinamento da próxima fábula. E aí vocês conseguem imaginar o que ela vai contar? Então, vamos lá ver. Vamos lá, gente, sem sono, hein? O cão e o osso. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Ou seja, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, de certa forma, teve um pouquinho de ganância, de novo, né? A gente falando da fábula, que é a comparação com do animalzinho com o ser humano. Por conta dessa ganância, ele foi latir para tentar pegar um outro osso e perdeu o que ele tinha. Que na verdade era o próprio osso na imagem, né? Então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Agora aqui, numere a fábula O Cão e o Osso na ordem em que aconteceram os fatos. Então, aí vocês têm que ler aqui cada linha. Aí eu vou aguardar um pouquinho para vocês resolverem, tá? E aí vocês podem numerar e passar essas questões todas aqui no final do nosso da nossa aulinha, tá? Agora, qual que é o desafio? É recontar a fábula, mas sem precisar ler a história novamente. Você pode gravar um áudio e mandar para os seus colegas ou parentes mais próximos. A gente pode fazer aqui entre nós, né? Nossos alunos que estão aqui na aula. E vamos gravando e passando via WhatsApp mesmo, né? Então, escolham entre vocês aí as duplas e grave um ao outro. Pode ser uma coisa de 2 minutinhos, coisa bem rápida. Bom que a gente já perde um pouquinho o sono. E aí vocês mandem para mim, hein? E quando vocês concluírem todas as questões que a gente for fazendo aqui no decorrer da aula, vocês podem mandar as fotos para mim ou pelo WhatsApp, ou mandar por e-mail, mandar as fotinhos compiladinhas em zip, que a gente já aprendeu como fazer, e mandar para o nosso e-mail, pro e-mail que eu passei para vocês, tá?
Então vamos agora seguir para falar um pouquinho da importância da leitura. E aí a gente vai rever agora um pouco do que a gente estava falando, que são as fábulas, certo? Então, quais são as características das fábulas, né? Então, são textos curtinhos, né? O exemplo que a gente falou do cão e o osso. Qual outra característica? Personagens são animais com características humanas. E o mais legal é que no final tem sempre uma moral na história, né? Então, um ensinamento. É muito legal isso para dia a dia, para ensinar as crianças, né? Principalmente quando a gente vai contar uma história para os nossos filhos. Então, é bem interessante, assim, é fácil de entender e é curto, né? É uma coisa fácil de administrar, né? Então aí a gente vai fazer aqui as atividades do nosso trilhas. Então vamos lá, aprendendo com as fábulas. Ouvir histórias é bom demais, né? Agora você pode ouvir e ler algumas fábulas e viajar no mundo da imaginação. Então vamos lá. Leia na tabela a seguir os títulos das fábulas e marque um X naqueles que você já conhece. É bem conhecido, né? A Cigarra e a Formiga. Eu não me lembro aqui da Rã e o Touro. O Ratinho, o Gato e o Galo já li. A Raposa e as Uvas a gente já leu em outra ocasião de aula, né? Formiga e a Pomba, o Vento e o Sol. Vocês marquem o que vocês já conhecem, depois a gente faz uma atividadezinha assim, quiser contar um pro outro, certo? Então vamos lá. Vamos falar agora da Gansa dos Ovos de Ouro. Essa aqui também é conhecida, né? E vamos ver o que ela tem de moral na história. Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gansa que todos os dias punha um ovo de ouro. Maravilha, né? Mesmo com toda essa sorte, eles acharam que estavam enriquecendo muito devagar, que assim não dava. Então, imaginando que a gansa deveria ser de ouro por dentro, eles resolveram matá-la e pegar aquela fortuna toda de uma vez. Só que quando abriram a barriga da gansa, viram que por dentro ela era igualzinha a todas as outras. Aí foi que os dois não ficaram ricos, como tinham imaginado, e nem puderam mais continuar recebendo ovo de ouro porque eles mataram a gansa, que todos os dias estava aumentando um pouquinho da sua fortuna, né? Ou seja, eles perderam. Não tente forçar demais a sorte. E de novo, mais vale um pássaro na mão que dois voando, né? Agora, da fábula aqui que a gente passou da gansa, quem que é o animal que aparece? É a gansa, né? Gente, por que que eles queriam matar? Então, eles podem explicar abaixo. Eles queriam matar, pode usar até os adjetivos, né? Pertinentes aqui. Então, ganância, né? De novo, é uma característica muito comum no nosso meio. E a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, né? O plano de enriquecer deles deu certo? Não deu certo. Por quê? Porque eles mataram a gansa achando que eles iam ficar ricos de uma vez e se decepcionaram. E além de tudo, perderam o bichinho. Você considerou a atitude desse casal certa ou errada? Por quê? Gente, é claro que é errada, né? Foi o que eu falei. A gente tem que evitar ser ganancioso. A gente já vive num mundo muito complicado.
Nessa época de pandemia a gente está sofrendo muito o egoísmo das pessoas, a ganância das pessoas, e a gente tem que procurar ser pessoas melhores, né? Então é completamente errado essa atitude que o casal seguiu com a Gansa. Vocês sabiam que a leitura faz vocês viajarem sem sair de casa? Espero que vocês estejam lendo bastante livros. Eu sei que é corrido, a gente trabalha o dia todo e à noite faz aulinha de AD. E é complicado, muitos já têm filhos, têm família, certo? Mas a leitura é muito legal, é muito importante. E é bom sempre ir treinando para melhorar também a leitura, né? Porque é muito saudável, importante para melhorar a escrita também, para melhorar o vocabulário. E vocês sabem o que a leitura pode fazer por vocês? Aí a fotinho aqui da gente unido ainda, né? Quando não estávamos em época de pandemia. E aqui é uma dica, né? De 15 minutinhos por dia lendo livros para se saírem bem nos estudos e na vida. Então, antes de dormir, você deve para dar uma leitura num livro, dar uma estudada mais aqui nas nossas matériazinhas. A leitura solta a imaginação, estimula a criatividade, aumenta o vocabulário. Aqui é outra salinha aqui de EAD, né? Facilita a escrita, simplifica a compreensão das coisas, ajuda na vida profissional, melhora a comunicação, amplia conhecimento. Então a gente tem que sempre treinar a leitura. A gente começou, tem muitos alunos aqui que já iniciaram desde do começo do ano passado, né? É mais complicado, mas vocês veem como passar do tempo a gente já melhorou o nosso entendimento, o nosso costume, né, de lidar aqui com o retorno à escola, né, nosso eixo aqui, né. Então não vale desanimar, a gente tem que treinar um pouco por dia e o ideal, quem puder, é sempre ler algumas páginas de algum livro interessante que você goste, escolher algum tema que seja interessante para cada um e antes de dormir ler um pouquinho ou acordar um pouquinho mais cedo antes de trabalhar. Agora voltando aqui, não deixem de responder as atividades e o link vai ficar disponibilizado lá na plataforma e vocês também têm o livro aí da trilha para continuar respondendo aqui. E aí é a mesma coisa, vocês vão tirando foto do livro e posta lá na plataforma para depois eu fazer a correção direitinho, tá? Ou manda por e-mail ou manda por WhatsApp. Por WhatsApp fica mais carregado, mas é mais interessante no e-mail que eu mandei. E é isso aí. Aqui eu vou passando umas sugestõezinhas de vídeo que falam um pouco dos assuntos que a gente for passando aqui nas aulas, tá? Então quem puder assistir, ajuda um pouco no entendimento da aula. E, de novo, né, a gente sempre frisa, fala, a gente está a maioria aqui trabalhando normalmente, alguns estão de home office, outros não. Quando sair, usar máscara, lavar sempre as mãos, ter sempre o álcool gel junto, evitar tocar olhos, boca, higienizar banheiro ao utilizar, tomar muito cuidado, não ficar levando as mãos principalmente em olhos, né, que a gente tem mania de coçar o olho, roer unha, jamais, gente, então toma muito cuidado mesmo.
Agora a gente vai falar um pouquinho dos contos de fadas, tá? Então, o que seria esse gênero? A gente falou de fábula, agora a gente vai falar dos contos de fadas. Então, conto de fada. Vocês ouviram muitos contos quando eram crianças, né? Ou agora adultos também, até porque a gente muitas vezes conta historinhas para os nossos filhos, certo? Netos até. Tem gente aqui que já é vovô, né? Então, historinhas como Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão. Algumas têm até vídeos, desenhos, né? Estão muito presentes no nosso imaginário e é difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar desses contos, né? Em geral, pais e avós, professores costumam ler para as crianças histórias que se passam em reinos distantes, envolvem príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros e outros elementos mágicos. E é o que eu falei, né? Muita gente aqui ainda deve ler para os seus filhos, certo? Filhos, netos, amiguinhos de filho, enfim. Então vamos aprender algumas características desse gênero. Então, normalmente os contos de fadas começam como aquelas típicas frases: era uma vez e viveram felizes para sempre. Quem aqui já não assistiu Shrek, o Gato de Botas, né? Que é muito legal, eu gosto muito. Com frequência, a história tem personagens da realeza, palácios e castelos fazem parte do cenário. Um rei, uma rainha. Então são histórias bem mágicas mesmo, né? Geralmente, durante a história, acontece algum tipo de magia. Então, de novo, lembra do Shrek, que ele toma poção mágica e vira um humano. Ele era um ogro. Os contos de fadas têm personagens bons e maus. Geralmente os bons se saem vitoriosos, ainda bem, né? Mas na vida real nem sempre é assim. Mas nas histórias normalmente a gente tem essa história feliz. Então vamos ler aqui juntos, gente, para tirar o sono de novo. A leitura de um conto de fada. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Então ele viajou o mundo inteiro à procura dessa princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontrava tinham algum defeito. Não que faltassem princesas, não, havia de sobra, mas dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. Essa era a preocupação dele. O príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite desabou uma tempestade medonha. Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bateram à porta do castelo. O rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, roupas grudadas ao corpo, sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que ela fosse uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa, que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. Então ordenou que sua criada de confiança
empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sob eles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. E ela respondeu: não consegui dormir. Havia algo duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria a pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. O príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para o museu e ainda deve estar por lá. Gente, acreditem se quiser, mas essa história realmente aconteceu. Adaptado do conto de Hans Christian Andersen. Agora vamos fazer as atividades. Então vamos lá. Primeiro passo, responder as atividades no apostila de trilhas. Tirem as fotos, zipem e mandem para correção. E respondam as atividades que tiverem postadas no portal lá, tá bom? Novamente, gente, eu vou frisar sempre, toda a aula. Procurem sair só para serviços essenciais, trabalho, mercado, nada de balada, nada de barzinho, nada de shopping. Eu sei que está reabrindo, a gente tem vontade de sair, é difícil, mas tem que tomar muito cuidado. São muitas pessoas que estão ficando gravemente doentes, internadas, pessoas que são entubadas, pessoas que morrem e pessoas que não conseguem, acabam morrendo porque não tem espaço no hospital, porque a gente está em superlotação de UTI. Então, tomem cuidado. Quando for sair, usa máscara. De novo, lavem as mãos, andem com álcool gel, não toquem olhos, boca, nariz. Espirrem com a máscara, espirrem, colocam o braço do lado. Chega em casa, coloca toda a roupa para lavar. Não entre com os mesmos sapatos dentro de casa. Limpem ou deixem eles na porta. E desinfetem tudo que vocês comprarem em mercado. E aos grupos de risco, né, diabéticos, cardíacos, atenção mais do que redobrada. É muito perigoso mesmo isso que a gente está passando. Então vamos agora para a próxima aula. Esse assunto é bem interessante, né? A identidade e diversidade. Então, o que seria a identidade e diversidade? A gente já falou isso em algumas aulas, né? Que é um assunto atual, bem importante, né? Então, a identidade cultural é um conceito das áreas de sociologia e antropologia que indica a cultura em que o indivíduo está inserido. Ou seja, aqui ele compartilha com outros membros do grupo, sejam tradições, crenças, preferências, então religião, vivência de tribo, dentre outros. Além disso, determinados fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, história, local, sua raça, etnia, idioma e crenças religiosas.
conceito da diversidade cultural está intimamente ligado ao de identidade. Ele aponta para a variedade de culturas existentes no mundo, as quais foram surgindo pela interação desenvolvida entre os seres e o meio ambiente. Eu vou repassar então algumas atividades agora da apostila aqui de trilhas de aprendizagens, tá? E a gente pode ir resolvendo, eu vou passando, dando um tempo para vocês e algumas a gente comenta, algumas eu deixo para vocês responderem e passarem depois pelo link ou pelo e-mail, tá? Então aqui tem nesses quadrinhos educação de qualidade, igualdade de gênero, redução de desigualdades. Então olhem a imagem abaixo, todas essas pessoas moram em São Paulo. Então aqui, usando o nosso alfabeto, escrevam quem você acha que são as pessoas da imagem. Então pode usar a imaginação mesmo, não precisa... não tem nem como saber, né? Então você pode dizer que são pessoas trabalham em uma empresa específica, que são pessoas que estão andando em algum local específico de São Paulo, tal. Na imagem tem pessoas de diferentes lugares, nativos, migrantes e imigrantes. Nativo é a pessoa que mora no mesmo país em que nasceu. Então, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro e você mora no Brasil, você é um nativo. Migrante é uma pessoa que se muda de um estado para outro dentro do mesmo país. Então, por exemplo, alguém que veio da Bahia para cá, morando em São Paulo. Então, você é pessoa que se muda de um estado, mas dentro do mesmo país. E o imigrante é a pessoa que nasce em um país e se muda para outro. Eu acredito que aqui no nosso... ele já não tenha nenhum caso desse, mas... que hoje tem muita gente que acaba mudando para outro país por uma tentativa de melhoria de vida, né? Então, você nasce no Brasil e você vai morar no Canadá, por exemplo. É muito comum. Então, hoje você mora em São Paulo, você é o quê? E eu sou nativo. Aí, se você veio de outro estado, você fala que você é migrante. Se você veio de outro país, você fala que você é imigrante. Aí é só frisar aqui na atividade. O país em que moramos é o... essa tá fácil, né? Aí olha os mapas do Brasil, da Síria e da África. E leia o nome de quem nasceu nesses lugares. Então, Paulo nasceu, Brasil. Zueri nasceu, Síria. Balila nasceu na África. Então, prestem bem atenção nessa atividade. E aí, hoje, todos moram em São Paulo. Então, aqui é só para transcrever o nome do país em que a Zueri nasceu. Então, aqui é Síria, né? E Henrique é mexicano. Ele nasceu no... essa é fácil, né, gente? México, né? Todo país tem a sua moeda. A moeda brasileira é o real. Aí, qual é o nome do animal que aparece na nota de 2? Eu nem lembrava, gente. Eu confundo os animais das notas. Essa aqui tem a foto do lado. Então, é a tartaruga. Certo? Olhem a imagem aqui do lado. Yuri é um indígena que trabalha na Avenida Paulista. Ele faz e vende artesanato indígena. Escreva o nome deste objeto. Então, vocês pesquisem.
na internet e escrevam aqui e façam a foto para mandar para o e-mail. São Paulo tem muitos indígenas. Alguns aqui do EJA mesmo, né? São de origem indígena, né? Então, tem muitos indígenas, bairros, escolas e faculdades. Então, leia a palavra indígena abaixo e preencha a tabela. Ibirapuera. Aí vamos lá, quantas letras tem essa palavra? Qual que é a primeira letra? Quantas são vogais? Qual que é a última letra? E quais letras que se repetem? Então, essa aqui também tá fácil, né? Só para descontrair um pouquinho. Para ir ao Parque do Ibirapuera, Manuel gasta 2 passagens de ônibus. Cada passagem custa R$ 4,40. Quanto ele gasta? Aqui é um exercício de interpretação, mas também matemática, né? É só fazer a sominha. Aí aqui a gente falando um pouquinho de Síria, eu vou falar um pouquinho aqui do que são os refugiados, né? Então, cerca de quase 13 mil habitantes buscaram abrigo no Brasil, fugindo de perseguição política e de situação de miséria. Presume-se que quase 30 mil estejam em situação irregular no país. Devido a isso, o Brasil produziu mecanismos para autorizar residências temporárias para os refugiados. A Lei Brasileira de Refúgio considera como refugiado todo o indivíduo que sai do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas imputadas, ou devido a uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos no seu país. Em solo brasileiro, deparam-se com inúmeras dificuldades. Então, ao chegar no Brasil, os refugiados enfrentam os problemas mais simples aos mais complexos, que vão de burocracia, dificuldade com o idioma, falta de emprego, serviços precários de saúde e falta de moradia. Então, tem muitos programas até na televisão que passam contando sobre como essa captura, né, de refugiados que muitas vezes chegam escondidos, acuados dentro do aeroporto e vem aqui em busca de uma situação melhor de vida, né? Muito complicado isso, né? Então todo refugiado tem sua história. Vocês já conheceram algum refugiado? Eu já. Então fugiram de guerra. Minha família mesmo teve fugitivo de guerra que veio escondido em navio para o Brasil para se refugiar. Fugiram de fome, que aconteceu muito com a Síria, com países lá de Iraque, esses países lá do Afeganistão, e medo de morte mesmo, né? Deve ser muito complicado você ter o seu filho, viver uma vida correndo risco de morte. Então eles nos ensinam que somos todos do mesmo mundo, né? Leia a palavra abaixo e escreva uma nova palavra que comece com cada uma das letras. M pode ser um nome próprio, pode ser um objeto. U, pensei numa fruta. N, pensei no navio. Aí vocês escrevam uma nova palavra com cada letra. D e O. Leia a palavra abaixo e tira uma letra e forme outra palavra. Então, acolher, acolhimento. Então, vocês podem escolher, por exemplo, eu vou escolher a letra L
E dentro dessas 6 palavras eu escreveria Lorena, que é um nome. Aí misture as letras e forme outra palavra que comece com C. Então eu vou dar um exemplo, fazer um e vocês façam algum diferente para passar depois para a entrega do exercício. Então C, E, R, A. As letras ali acima. Então será. Mas tem muitas outras que dá para fazer. Agora falando um pouquinho de arte, as luminárias foram criadas na China há mais de 2000 anos. Que bonitinha essas luminárias. Então, usando aqui o alfabeto, complete as palavras com as consoantes. A luminária, o verbo, o lugar. O que a luminária faz? Ilumina. Isso mesmo. Então, a luminária ilumina o lugar. Agora vocês vão pegar 3 palavras que combinem com esta imagem aqui do lado. Eu vou dar um exemplo. Iluminar. Uma luz, né? O que mais? Abajur. Lâmpada. Aí podem escrever aí as palavrinhas que vocês acham que combinam com essa imagem. Pode usar a imaginação. Agora, vamos lá. Para arrumar essa mesa aqui do lado, precisamos de 2 dúzias de lâmpadas. Aí marque quantos são 2 dúzias. Lembram quanto que é 1 dúzia? Quando você compra 1 dúzia de bananas, quantas bananas vem? Se comprar na feira, eles dão a mais, né? Então não vale. O número correto é 12. E 2 dúzias seriam quanto? O dobro, que é 24. Sequências numéricas. Muitas pessoas, muitos amigos, muitas formas de ser e viver. Somos muito mais do que menos, certo? Então, complete a tabela com os números que estão faltando. Isso aqui tá fácil, né, gente? Então, aqui é só seguir. Uma dica vai até o número 50. Então, é só complementar aqui. Agora, vamos lá, falar um pouquinho de português aqui, porque a gente estava falando dos refugiados, contando um pouquinho de história, sociologia, agora a gente mistura um pouquinho a matemática. Então, estavam um boliviano, um haitiano e um brasileiro jogando dados, somando as jogadas que cada um fez. Então, o boliviano fez 5 mais 7 mais 8 mais 9. O haitiano fez 2 mais 12 mais 4 mais 3. E o brasileiro fez 10 mais 5 mais 7 mais 2. Quem ganhou? E quem fez menos pontos? Então, aqui é só fazer a soma, pode usar uma calculadora. Vejam quem fez o número maior. E depois vejam quem fez o número menor. E aí vocês escrevem aqui. Quem são os jogadores que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, primeiro lugar é quem ganhou e terceiro lugar é quem perdeu. Certo? Aí é só escrever aí nessa sequência. E aí, vamos lá. Quantos lados tem um dado? Essa também tá super fácil, né? Um dado a gente conta até 6, né? Palavras importantes para vivermos na diversidade. Respeito e acolhimento. Agora, usando as letras destas palavras, forme 3 novas palavras. Então tá fácil, né? Eu vou fazer uma aqui, bem facinha. Respeito. A gente pode escrever
Tirou res, fica peito. Acolhimento. Pode formar a palavra cola, por exemplo. Então, aí vocês formam as novas palavrinhas. Olhando para a imagem abaixo, escreva as palavras com 4 letras, 5 letras e 6 letras. Então, por exemplo, o que eu escreveria? 4 letras, raça. Então, temos diferentes raças, certo? 5 letras. Então, pensem aí, coloquem 6 letras. Mesma coisa. Pensem em algumas palavrinhas, aí vocês pensam e colocam. Cada país tem a sua língua e nós convivemos com muitas línguas. Leia a palavra em inglês abaixo e descubra o que significa aqui em português. Isso aqui eu acho que vocês a maioria conhecem, né? Love. Love, a primeira coisa que vocês já pensam no coraçãozinho, né? O que é love? Love é amor. Em inglês, tá? O mundo é um mosaico de gente. Marcos é muralista. Ele cria imagens de mosaico nos muros. Olha que lindo. Adoro mosaico. Adoro coisas coloridas. Veja as letras e descubra o nome de 2 materiais usados para fazer mosaico. Cimento, certo? E o principal, azulejos. As 2 palavras terminam com o. A sociedade é um mosaico humano. Nossas diferenças nos completam. Escreva uma frase para a imagem abaixo. Bem legal, né? Imagem com várias pessoas de várias raças, cores, certo? Etnia. Então, escrever uma frase bonita aqui para foto abaixo. Desenhe ao lado as formas geométricas da fachada de mosaico. Então, agora entra um pouquinho de arte, né? O que vocês estão vendo? A gente pode ver triângulo, pentágono, retângulo, quadrado, certo? Aí a gente só desenha aqui do lado. Na cidade de São Paulo, convivemos com as pessoas do mundo inteiro, certo? Leia e copie as palavras, depois veja quantas letras cada uma possui. Então, a palavra cidade, aí vocês repassam aqui, escrevem aqui do lado, escrevam aqui do lado, né? Quantas letras tem a palavra cidade? 6 letras, certo? Vou fazer umas 3 aqui com vocês e vocês fazem as outras. Avenida, essa é mais difícil, mas ainda assim é super facinho, né? Esses exercícios estão super facinhos. Paulista. Paulista tem quantas letras? 8. Ruas. Essa tá fácil. Esquinas. Quais palavras têm o mesmo número de letras? Então, primeiro vocês vão escrever ali do lado as que tem as letras que tem cada uma. Depois, só transcrevam abaixo quais que têm o mesmo número. Então, por exemplo, ruas eu sei que só tem uma com 4 letras. Aí vejam aqui as que têm a mesma quantidade de letras. Leia as falas e escreva a sua. Menos violência, mais trabalho e que eu escreveria mais amor,
menos egoísmo. Muito triste nessa época de pandemia e o que a gente tem vivido com o ser humano, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de atualidades, voltando focadinho no português. Falando de internet e redes sociais, que são assuntos bem atualidade mesmo, né? Entre todos os meios de comunicação existentes, a internet é a principal, pois possibilita acesso sem restrições e favorece a dispersão de notícias em curto espaço de tempo. Essa facilidade de informação coloca em risco certos grupos políticos. A internet é capaz de oferecer condições para praticamente todas as pessoas, de acordo com os seus interesses. Desenvolver sites nos quais possa divulgar o que achar necessário, sem haver necessidade de adquirir uma concessão por parte do governo. Redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. Então aqui acho que a maioria tem rede social, né? E a internet está sendo nosso aliado aqui na pandemia, né? Para a distribuição dos exercícios, para entrega das atividades, para a gente estar conseguindo fazer essas aulinhas, né? No EJA, à noite, certo? O mundo do trabalho hoje. Rede de informações, meu trabalho na boca do povo. Os tempos mudaram, as formas de trabalho se transformaram. Pedro contou Joana, contou Isa, que chamou Pedro para arrumar sua. Pedro contou para quem? Quem contou para que contou para quem? Que chamou Pedro para arrumar o quê? O que é isso aqui do lado? Geladeira. Então vamos fazer essa atividadezinha. Usando o WhatsApp, Mário, Fábio e Rael divulgam as roupas que vendem. Organize as sílabas e descubra o que eles mandam pelo WhatsApp. Vamos ver se a gente acha um. Eles mandam vídeos. Eles mandam mensagem. Aí vocês acham aqui achem as palavrinhas que vocês encontrarem aqui organizando essas sílabas, tá? Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Usamos o WhatsApp para comunicação. Leia a mensagem abaixo e responda. Oi, tudo bem? O que vocês responderiam? Tudo bem. Se melhorar, estraga. Bom, né? Rede de informações. Meu trabalho na boca do povo. Marta está trabalhando em casa e faz e vende caldos, não calçados. Cada pote de seu caldo custa R$ 8. No final de semana, ela vendeu bem. No sábado, ela vendeu 10 potes e no domingo 7 potes. Faça as contas e responda quanto ela faturou. Então, como vocês fariam essa conta aqui? Primeiro você vê quanto que ela fez no sábado, faz 10 vezes o valor, que são 8. Depois vocês fazem a conta de 7 potes vezes 8. E depois peguem a soma que deu no sábado e no domingo e coloca aqui no quadrinho do lado. Certinho? Para divulgar seus caldos, ela usa o Facebook. Quantas letras tem a palavra Facebook? 8. Qual letra se repete na palavra Facebook? E é só verificar aqui na frase, na palavra e transcrever abaixo. O Facebook é uma rede social e através dele nos comunicamos com as pessoas. Marta escreveu na sua página de Facebook:
Esses ingredientes são para preparar qual dos caldos? Então vamos lá. Caldinho de feijão, verde, mandioquinha e costela. Então os ingredientes são batata, óleo, sal, couve e linguiça calabresa. Esse é o caldo verde, certo? Muitas pessoas anunciam seus serviços no Facebook. Podemos curtir e contratar seus serviços. Escreva palavras que comecem com as letras destacadas. A letra destacada é o R. Então, escrevam as palavrinhas que vocês souberem aqui com a letra R. Rato, Rodrigo, Roberto. Aí tem várias outras palavras, aí vocês escrevam usando a imaginação aí. Leia a palavra, troque a letra U pelo O e a letra I pela A. E leia qual palavra você formou. Então é só fazer essa troquinha e ver o que vai mudar aqui. Em vez de curtir, vai virar o quê? Cortar. Isso aí. Carlos trabalha com reciclagem e recolhe material reciclado em 5 prédios. Separa os produtos e vende os plásticos. Escreva o nome de 2 materiais que podemos reciclar. Então, quais materiais? A gente pode falar de alumínio, pode falar de papel, papelão, né? Plástico. Diversos materiais que a gente pode reciclar, certo? Na comunidade de Heliópolis, 10 costureiras se juntaram para fazer máscaras de proteção. Elas trabalham segunda das 10 às 16, quarta, sexta das 10 às 16. Quantas horas por semana elas trabalham? Aí é só fazer a continha aqui, né? Olha o calendário aqui abaixo, de junho de 2020. No mês de junho, quantos dias elas trabalharam? Então, vocês pegam aqueles dias da semana que elas trabalham, circulem e escrevam aqui quantos elas trabalharam no mês de junho. Que dia da semana será 12 de junho? Vocês voltam ali no calendário e olham e descrevam aqui que dia será da semana. Junho terá quantos sábados? Aí também é só contar o calendário. Para nos protegermos do Covid-19, o isolamento começou em março. Escreva o nome dos meses do ano que já haviam passado. Isso aqui também tá fácil, né? Começa com J e outro com F. E aqui o Homer pensando. Nesse momento, toda a união é importante. Em grupos conseguimos pensar novos caminhos. 4 amigos se juntaram e hoje trabalham juntos, consertando, montando e pintando. Para resolver quais problemas você indicaria esse pessoal? Então aqui tem que pensar um pouquinho também, né? Esse grupo trabalha e cobra por hora. Cada hora custa R$ 20. Em 3 dias, eles trabalharam 6 horas no total. Quanto eles receberam? Então aqui também é só fazer a conta, né? Que a hora custa 20, eles trabalharam 6 horas no total. Para divulgar seus serviços, o grupo criou um anúncio no WhatsApp. Esta é a turma da beleza. Usando o Facebook e o WhatsApp, elas vendem produtos de beleza. E para melhorar as vendas, criaram uma promoção. Compre 2 produtos e ganhe um desconto de R$ 5. Ana comprou 2 cremes para os cabelos. Se cada creme custou 10, com desconto, quanto que ela vai pagar? E o Homer ficando louco aqui embaixo fazendo continha. Mas não é difícil, né, gente? É só pensar um pouquinho e ir respondendo. Paula, Catarina e Fabiana, empreendedoras haitianas, criaram um canal na internet para cuidados de cabelos. Misture 3 colheres de creme de cabelo e 2 colheres de óleo de coco. Mexa bem, passe nos cabelos, deixe 2 horas, depois lave. De quais ingredientes eu vou precisar para fazer a receita? Se um ingrediente custa 10 e o outro o dobro, quanto eu vou gastar? Também é só fazer a continha, bem simplesinho. Nesse momento de isolamento social, todo cuidado é necessário.
Trabalhar é importante, mas precisamos nos proteger. Escreva o nome do material que precisamos usar para sair na rua. E com as últimas letras forme outra palavra. Então, o que é máscara, né? E as últimas 4 letras, cara. Então, cara é outra palavra. Viviane precisou voltar a trabalhar na farmácia. Para ir ao trabalho, ela pega um ônibus e um metrô. Quando chega à farmácia, ela escreva 3 produtos que compramos na farmácia. Então, aqui é para escrever 3 produtos. Então, pode ser remédio, pasta de dente. Aí vocês pensam aí. Telefones importantes, 192, que é do SAMU. Os bombeiros, 193. Muitas pessoas trabalham hoje pela internet usando diferentes forme novas palavras usando as letras da palavra plataformas. Então, uma palavra bem grandona, dá para fazer bastante palavrinha aqui. José tem medo do computador, ele acha difícil usar o aparelho. Sua neta ensinou e hoje ele se fala pela plataforma Skype. Escreva 2 palavras que comecem com S e 2 que terminem com S. Também super simplesinho. Cristiana aprendeu a costurar e virou estilista. Desembaralhe as sílabas e descubra o que ela faz. Aqui a gente já fez um parecido, né? Encontre palavras que se relacionam com costura. Eu achei uma aqui, botão. Aí vocês acham que tem bastante aqui. Higiene em tempos de pandemia. Para evitar o contágio, siga as orientações de higiene do Ministério da Saúde. Lavar as mãos com água e sabão, de preferência. Utilizar toalhas de papel. Além do sabão, outro produto indicado é o álcool gel, que também serve para limpar objetos, como os telefones, teclados, cadeiras e maçanetas. Use lenço descartável para higiene nasal. Deve-se cobrir o nariz e a boca com lenço de papel quando espirrar e, se estiver com a máscara, espirrar com a máscara. Caso não tenha lenço disponível, ao tossir, espirrar, use o braço e não as mãos para cobrir o nariz e a boca. Evite tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. A pandemia é uma enfermidade que atinge vários países. Então, complete o nome de alguns países que estão lutando contra a Covid-19. Então, hoje todos, né, gente? O coronavírus faz parte de uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. Organize as sílabas, descubra o nome das doenças causadas por vírus. Então, aqui é só desembaralhar as sílabas também. Aqui vocês vão colocar da palavra higiene qual a primeira letra, quantas vogais e quantas letras. Agora aqui, 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem quantos? 30, né? 25 mais 25 é igual a 1 hora? Não. Nesse período de isolamento, aumentaram as denúncias de violência familiar. Cuidar das emoções é cuidar da saúde. Use as sílabas abaixo e complete o nome de 3 emoções. Essa também tá facinho. Escreva o nome da imagem ao lado. Compare as palavras emoções e corações e responda quais têm mais letras, qual começa com uma vogal, qual tem mais vogais e as 2 terminam com qual letra? S. Uma boa melhora a saúde. E aqui as denúncias e o número de denúncia, né? Violência contra a mulher sobe. Muito triste, né? Aqui para complementar a palavra violência e agressão. João e sua mulher Marina vão fazer juntos um almoço saudável. Eles gastaram 22 em legumes e verduras e pagaram uma nota de 50. Qual é o troco? Que vão conseguir comprar um frango assado que custa 18. E escreva o nome de 2 legumes e 2 verduras. Aqui também é só fazer as continhas, tá? Antônio foi até a padaria e encontrou uma máscara no chão. Faça um X no que ele deve fazer. Gente, jamais pegar, né?
Para manter a saúde, use e abuse de água e sabão. Quanto mais limpo, mais protegido. Complete a palavra, embaixo, mude uma letra e forme outra palavra. Uma bolha, muitas bolhas. Aqui umas dicas para alongamento, para fazer de acordo com o seu limite. E alongamentos que trazem benefícios à saúde em todas as faixas etárias. Alongar-se com frequência melhora a circulação, amplia a mobilidade, articulações, fortalece ligamentos e tendões, e a prática também auxilia no equilíbrio corporal e emocional. Gente, então é isso. Essa foi só uma préviazinha aqui das aulas que valem para essa semana, tá? Então vocês têm um tempo aí para responder, colocar lá no portal, mandar por e-mail e seguir as diretrizes lá da nossa sequência de exercícios, tá? Então, bom fim de semana para todos e se cuidem.